vamos aprender a configurar o motor UDM35E. Este é um motor de ajuste eletrônico, onde a regulagem do ponto alto e ponto baixo são feitas através do controle remoto. Então, na cabeça do motor, esse é o botão multifunção, ele serve para fazer o início da configuração do motor com controle remoto e também para fazer o reset do motor quando necessário. O primeiro passo da configuração é fazer o pareamento do controle remoto ao motor. Primeiramente, ligar o motor na energia elétrica, o motor emite um bip. Dentro de 10 segundos, dá um toque no botão multifunção, o motor emite outro bip, e aí atrás do controle remoto, tirando a capa, botão que fica ao lado esquerdo da bateria, P2, ele vai emitir 2 bips e aí finaliza o pareamento do controle remoto e a gente já tem o motor respondendo aos comandos do emissor. O que a gente pode reparar nesse momento é que o motor ele responde ao comando do controle remoto somente quando aperta e segura o botão. Então, toda vez que eu apertar e ele movimentar e parar, significa que ele ainda está em fase de configuração. A próxima etapa de configuração é fazer os ajustes de ponto alto e ponto baixo. Vamos iniciar pelo ponto alto. Então, vou levar aqui a peça até o ponto desejado. Atrás do controle remoto, vou apertar P2 uma vez e subida. O motor emite um bip registrando essa posição como a posição de limite no ponto alto. O mesmo procedimento a gente faz para a regulagem do ponto de parada inferior. Então, vou levar a peça até a posição desejada. Reparem que se eu soltar, ela para. Essa é uma característica do modo de configuração. Então, levo ela até o ponto de parada embaixo. Chegou até o ponto onde eu quero. P2 uma vez. Botão de descida uma vez. Ela emite um bip e os pontos já estão configurados. Então, agora, quando eu dou um toque para subir, ela vai subir até o ponto que foi registrado. Da mesma forma, o ponto inferior também já está configurado. Então, um toque no botão de descida, ela vai até o ponto que nós registramos. Se for necessário, faça a inversão do sentido de rotação do motor. O procedimento é simples, 6 vezes o botão P2, uma vez o botão de descida. Vamos à configuração. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes botão de descida. O motor emite 6 bips, indicando que a inversão de rotação foi feita adequadamente. Então, quando a gente apertar o botão de descida, a peça sobe, e o botão de subida, a peça desce. Para inverter novamente, é refazer o mesmo passo de configuração. 6 vezes o botão P2, uma vez o botão de descida, e ele inverte novamente o sentido de rotação se necessário. Agora, apertando o botão de subida, descida, os comandos estão corretos. No motor de ajuste eletrônico, também é possível definir uma posição preferida. Escolha a posição preferida. Uma vez definida essa posição, apertar 4 vezes o botão pausa. 1, 2, 3, 4. O motor emite um bip, indicando que está registrado a posição preferida. Dessa forma, o botão pausar tem 2 funções. Se a peça estiver em funcionamento, ele pausa o movimento. Uma vez com o motor parado, se apertar e segurar o botão pausar por 2 segundos, ele leva até a posição preferida. Então, vamos testar aqui. Apertei, segurei, 2 segundos depois, e levo o motor para a posição preferida já configurada. Também é possível fazer a cópia do controle remoto, apertando 8 vezes o botão P2 do emissor já registrado e uma vez o botão P2 do emissor a registrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O motor emite 10 bips. Dentro desses 10 bips, a gente aperta uma vez o botão P2 do controle a ser configurado. E ele emite 2 bips curtos
indicando que o motor, a cópia do controle remoto foi feita corretamente. E agora o novo emissor passa também a acionar o motor já configurado. Então a gente tem ele configurado no emissor novo e também temos o emissor antigo funcionando. O motor eletrônico também permite que a gente faça uma mudança do modo de acionamento. Ou seja, aqui nós estamos acionando o motor no modo rolô. Então, uma vez que aperta o botão de descida, ele desce completamente. Uma vez que aperta o botão de subida, ele sobe completamente. Mas também é possível fazer a configuração no modo pulso a pulso. Isso para aquelas vezes onde é necessário aplicar o motor eletrônico numa persiana de basculamento, por exemplo, uma persiana horizontal. Para acionar o modo pulso a pulso, apertar o botão P2 duas vezes, uma vez o botão de subida. Botão P2 duas vezes, uma, duas, subida uma vez. O motor emite 2 bips indicando que a configuração foi aceita. Então agora a gente aperta o botão de subida e ele vai se movendo aos pulsos, tanto para subir quanto para descer. Para voltar ao modo rolô, a gente aperta duas vezes o botão P2, uma vez o botão de descida. P2 duas vezes, 1, 2, descida uma vez. O motor emite 2 bips e ele volta a funcionar no modo rolô. Se por qualquer motivo for necessário fazer a alteração dos pontos de parada, o ponto inferior ou o ponto superior, não é necessário resetar o motor para refazer essas configurações. Então a gente pode, por exemplo, alterar o ponto de parada inferior fazendo um procedimento através do controle remoto. Para isso, pressione o botão de subida e descida por 3 segundos e o motor emitirá 3 bips. Apertar o botão P2 3 vezes, 1, 2, 3, e o botão de descida. A gente eliminou a configuração do ponto baixo e agora a gente pode reconfigurar novamente. Perceba que ao tocar o botão de descida, a peça agora se move aos pulsos, até a gente determinar a nova posição de parada. Determinada a nova posição de parada, P2 uma vez, descida. O motor emite um bip, sinalizando que a gente tem agora um novo ponto de parada configurado. Para fazer a modificação do ponto de parada superior, pressionar o botão de subida e descida por 3 segundos. O motor emite 3 bips, 3 vezes o botão P2, 1, 2, 3, e a tecla de subida. O motor emite 3 bips novamente e a gente eliminou o limite superior. Para configurar o limite superior novamente, definir o ponto de parada, lembrando que como ele está em modo de configuração novamente para o ponto superior, a peça se move aos pulsos até que a gente determine o novo ponto de parada e aí apertar uma vez o botão P2 e uma vez a tecla de subida. O motor emite um bip e o ponto alto já está reconfigurado. Para eliminar os controles remotos da configuração, pressionar 6 vezes o botão P2, uma vez a tecla de subida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma vez a tecla de subida. O motor emite 6 bips, indicando que os emissores foram apagados. E ele não responde mais ao emissor. Essa operação elimina todos os emissores cadastrados. Para fazer o reset do motor, é necessário pressionar o botão multifunção por 10 segundos. Após esse tempo, o motor emite 3 bips, indicando que o motor está resetado.